E a torcida do Coritiba está na expectativa. Por quê? O Aleph Manga tem possibilidade de jogar o Campeonato Paranaense. É isso mesmo, Robert? Um abraço. Tudo bem, Osmar? Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo. Aleph Manga pode voltar ao Coritiba antes mesmo do prazo estipulado pelo próprio clube. A partir do dia 27 de janeiro, o jogador já está livre para treinar com os colegas e, claro, frequentar as dependências do clube. Mas o jogador tem ainda uma punição do Campeonato Paranaense do ano passado, na briga que aconteceu no Atletiba, para cumprir. A princípio, o jogador pegou 8 jogos de punição, mas o clube pode tentar uma conversão de pena, o que ficaria em R$60 mil em dinheiro e mais 60 cestas básicas. Então, o clube pode entrar com esse requerimento, com esses valores e acertar todos os detalhes, e o Aleph Manga pode ainda jogar neste Campeonato Paranaense. Então pode se tornar aí uma peça, um reforço, entre aspas, importante para o Coritiba já no começo de 2024. Até porque perdeu Marcelino Moreno, que foi para o Lanús. Agora, de forma definitiva, o camisa 10 já está fora dos planos do Alviverde. Na Copinha, o Coritiba enfrentou no sábado a equipe do Retrô, lá de Pernambuco, venceu por 1-0, está classificado à segunda fase mata-mata da Copinha e vai reencontrar o Juventus da Moca, time que enfrentou na primeira fase, venceu por 2-0 e agora é jogo eliminatório. Coritiba e Juventus se enfrentam nesta segunda-feira às 11 horas da manhã, lá na Rua Javari. E o Coritiba marcou um Media Day para a apresentação dos atletas, dirigentes, uns novos reforços. A imprensa vai ter a oportunidade de conversar com todo mundo na terça-feira, 1h da tarde, mas isso é um assunto que a gente traz no próximo programa. Um abraço para você, Osmar, e a todos que nos acompanham. Obrigado, Robert de Souza. Marcelo Ortiz e presidente, poderemos aí ter um Coritiba ainda mais forte nesse campeonato, hein? A esperança é essa, né? O torcedor imagina isso. Eu acredito que o Coritiba pode utilizar alguns jogadores da Copinha, inclusive a Copa São Paulo, não só pela Copa São Paulo, Osmar, mas a gente acompanhou alguns jogos do Sub-20. O Coritiba tem um time muito forte no Paranaense, o presidente acompanhou diversos jogos, pode falar sobre isso. É o atual campeão, uma final belíssima contra o Londrina e jogadores que chamam a atenção e que já têm uma experiência, porque tem muita gente que utiliza o time na Copa São Paulo, jogadores do Sub-17 ainda. O Coritiba vem com muitos jogadores ali, como o último ano realmente do Sub-20, é a hora de subir. Eu imagino que o Paranaense seja a hora de colocar esses atletas e junto com ele, claro, jogadores mais experientes que continuaram. Me parece que é uma boa, o presidente acompanhou o Coritiba no Sub-20, aliás, não só o Coritiba, o próprio Londrina fez um baita time, além do Atlético, que normalmente faz, né, presidente? Exatamente. Foi um ótimo jogo que nós tivemos na final, para quem lembrar, comecinho de dezembro, Curitiba embaixo de chuva e vários jogos do Campeonato Amador cancelado. Saiu o Sub-20, mesmo com toda aquela chuva, mais de 4.000 pessoas no Couto Pereira acompanhando. Mesmo com toda aquela chuva, obviamente que o gramado do Couto Pereira ajuda bastante. Foi um ótimo jogo de alto nível, um jogo muito bacana que nós tivemos na final do Sub-20 no ano passado. Aliás, presidente, os campeonatos nossos aqui agora começa a primeira divisão, mas depois nós teremos segunda divisão, do qual vai participar o Paraná, inclusive. Logo em seguida, presidente, em abril? Em abril. Já em abril, comecinho de maio, começa a segunda divisão. Vai ser um grande campeonato também. E não sei se pela primeira vez, mas que eu me recorde, nós vamos pegar todo o estado de ponta a ponta com a segunda divisão, né? Porque nós vamos ter o Rio Branco e vamos ter o Foz de Iguaçu no outro extremo do campeonato. O campeonato vai atravessar literalmente o campeonato, o nosso estado, né? Aí depois temos... Do começo ao fim da 277. Do começo ao fim da 277. E depois ainda temos a terceira divisão. A terceira divisão. Ainda tem daí os campeonatos, Sub-20, Sub-17, tem todas as categorias. Feminino. Que foi muito bem feito. Aliás, feminino já foi, né? E foi um sucesso. Né? Foi bem bacana. O feminino, nós tivemos aí a participação de grandes equipes aqui do nosso estado. A ideia é que a gente cada vez mais valorize e que possa
auxiliar esses times, né, para que eles tenham realmente uma boa participação, não só aqui no nosso estado, mas no brasileiro, na questão feminina. E o nosso Sub-20 agora já sai essa semana o edital convocando os clubes para que a gente comece essa competição já ainda nos primeiros semestres. Estava lembrando aqui, Osmar, para não Sim. dizer que eu não falei, eu falei de alguns jogadores do Curitiba, só como detalhe, a gente falou das competições Sub-20. Você vai gostar, Osmar, anota esse nome aí e espero que continue no Londrina. Brandão, que é nome de artilheiro, inclusive. Brandão, do Sub-20, que atacante que o Londrina tem, viu, Osmar? Eu colocaria para jogar já. Aí. Artilheirão.